crianças, tio Matheus aqui com mais uma historinha da nossa EBC. Espero que vocês não estejam cansados de tanta história, que é muito bom a gente sempre estar ouvindo a palavra de Deus. E hoje a gente vai aprender uma historinha muito legal, a história do rico insensato. Mas o que significa insensato? Insensato, crianças, é aquela pessoa que faz as coisas ali sem pensar, que não tem muito bom senso, faz as coisas meio... aquela pessoa doidinha, sabe? Então, a gente vai estudar a história de uma pessoa, um homem, um rico, na verdade, insensato, que fazia as coisas ali sem pensar, aquele jeito doidinho dele. E essa história, crianças, vai nos ensinar que nossa vida não consiste nas coisas aqui da terra, nas coisas que a gente tem aqui, nosso celular, nosso carro, nossa casa, e sim nas coisas de Deus. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso nessa história. Mas antes, como sempre, a gente vai ver o nosso versículo, que um dos teens vai ensinar pra gente, e vocês vão ver agora. Vamos lá? Eu sou o Alisson e hoje eu vou vir aqui falar o versículo da lição que o tio Matheus passou. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também está o seu coração. Mateus 6:21. Esse versículo quer dizer que se o nosso coração está em um lugar bom, os nossos tesouros também serão bons. Mas se nosso coração estiver em um lugar ruim, nossos tesouros serão ruins. Jesus quis dizer então que é para nós acumular nossos tesouros para os céus. Então é isso, tchau. Então, crianças, nossa história começa aqui com Jesus ali ensinando a multidão, ensinando as pessoas sobre a palavra de Deus. Como sempre, né? Jesus sempre estava ali ensinando. E mais uma vez aqui, a nossa história começa com Jesus falando da palavra de Deus para as pessoas. Quando, de repente, um homem, no meio, quando Jesus estava ali falando, um homem veio até ele e interrompeu ali Jesus e falou assim, que eu vou ler aqui na Bíblia pra gente, para vocês verem certinho, tá lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então, crianças, aqui nesses dois versículos, Jesus está falando que ele não é um repartidor entre os irmãos ali, porque o homem chegou e interrompeu Jesus pedindo para que Jesus mandasse o irmão dele repartir a herança, o dinheiro que tinha sobrado dos pais, ali entre eles, porque o irmão não estava querendo repartir ali o dinheiro, e o homem veio pedir para que Jesus mandasse o irmão dele repartir a herança com ele. E aí Jesus falou que ele não era o repartidor, que ninguém constituiu Jesus como repartidor ali da herança, do dinheiro deles. E aí, crianças, Jesus fez uma recomendação para esse homem. Ele falou assim, em Lucas 12, no mesmo capítulo, versículo 15, a continuação aqui, falou assim, Então Jesus lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens que ele possui. Então, crianças, Jesus recomendou que o homem tomasse cuidado ali. Mas por quê? Para repartir a herança igual ali? Não. Jesus recomendou que para ele não ficar muito preocupado com isso, porque a vida de um homem não consiste nas coisas aqui da terra, nos bens materiais, nas coisas que ele tem, no dinheiro, igual eu falei lá no começo, lembra? Na casa, no carro, no celular. Nossa vida não consiste nisso, nossa vida não é isso. Nossa vida é a vida com Deus. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida com Deus, ver se a gente está bem, nossa vida com Deus. Não se a gente está bem aqui na terra, se a gente está rico ou não. Isso daí é consequência. Isso daí Deus vai nos abençoar se Ele quiser. Então a gente não tem que ficar preocupado com isso. Não lembra o nosso versículo? Que fala, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, a gente tem que estar com o coração voltado para Deus, crianças. Para o nosso tesouro estar em Deus. E aí Deus, consequentemente, Ele vai nos abençoar com outras coisas. Isso daí, Deus explica também na Bíblia isso pra gente. Então, o homem interrompeu aqui, falou tudo isso. E Jesus fez essa recomendação e ainda falou assim, eu vou contar uma parábola para vocês.
Então Jesus ali começou a contar uma parábola ali para aquela multidão. E a parábola dizia assim, dizia que existia um homem rico ali, um homem rico com seu celeiro ali. Vocês sabem o que é celeiro? Celeiro é onde guarda as coisas. Celeiro é aquele lugar que você guarda aqui, ó, a sua colheita, o café, o milho, todas as coisas que você colhe ali, você guarda ali aqui no seu celeiro. E aqui, crianças, esse celeiro estava um pouquinho velho, mas olha, estava transbordando de coisa, estava lotado já. E esse homem ali estava angustiado porque aquele seu celeiro estava velho ali, estava lotado, era muito pequeno. E aí, crianças, ele não tinha onde guardar sua colheita. Ele plantava muito e não tinha onde ele guardar. Ele colhia aquelas plantas ali, só que não tinha onde guardar. Então, crianças, esse homem estava muito triste ali. E aí, ele resolveu fazer um celeiro novo. Um celeiro ali que ele ia conseguir guardar tudo. Um celeiro maior, que ia caber todas as plantações ali. E crianças, lembra que eu falei que era a história do rico insensato? Sim, esse homem aqui é a história desse homem. Esse homem rico que tinha muita plantação, só que não tinha onde guardar. E lembra que eu falei o que significa insensato? Insensato, lembra? É aquela pessoa que age ali sem pensar, aquela pessoa meio doidinha. E crianças, aquele rico, aquele homem ali, agiu sem pensar. Ele não orou para Deus, para ver a vontade de Deus, e foi logo construindo um celeiro grande, um celeiro maior, mais bonito, mais moderno ali, que ia caber todas essas coisas ali, todas essas plantações. E crianças, resultou nisso. Ele fez o celeiro, e agora a gente vai ver o que aconteceu. Vamos ver que dor de cabeça que vai dar para ele. Ele estava ali com o seu celeiro novo. Deixa eu pegar as coisas. Então ele estava ali, ficava ali no seu celeiro novo, né? Esse celeiro aqui, bem grande. E aí, crianças, podia fazer sol, podia chover ali. Vou colocar mais para cá. Podia chover nas suas plantações, que ele tinha onde guardar. Ele conseguia guardar tudo ali, porque o celeiro era grande, era bonito, então ele conseguia guardar tudo ali na sua plantação. E aí, crianças, chovia, fazia sol e aquela plantação não parava de dar coisa e dava muito mais trabalho para ele e ele não parava de trabalhar. E crianças, será que é isso que Deus quer de nós? Que a gente fica trabalhando para não ter tempo para Deus? Não estou falando aqui que é uma coisa ruim trabalhar, pelo contrário, é uma coisa muito boa, que a gente tem que trabalhar bastante. Só que também a gente tem que trabalhar para Deus, a gente tem que trabalhar na obra de Deus. E será que esse homem aqui, que tinha muito dinheiro, fazia as coisas sem pensar ali, com tanta plantação ali, com tanta coisa para ele colocar ali no seu celeiro, será que ele tinha tempo para Deus? Eu acho que não. Por quê? Ele tinha muito trabalho. Estava fazendo sol, chovia, e aquela plantação não parava de dar ali. E crianças, ele não tinha tempo para Deus. E será? Pergunta aí para você mesmo. Será que você tem tempo para Deus? Será que você só tá brincando, jogando bola, ficando lá com seus amigos, com suas amigas, e você está fazendo as coisas de Deus, será? Será que você está assistindo aqui as lições, decorando os versículos, fazendo os desafios? Será? Aquele homem ali não estava conseguindo, não estava dando conta que ele estava tendo muito trabalho ali, crianças. Então, crianças, ali aquela produção ali, produzindo muito, e aquele celeiro ali, cheio, sempre cheio, com muitas coisas. E o homem aqui muito feliz que seu celeiro estava cheio. Por quê? Porque ele tinha o que comer, tinha o que beber, estava com bastante dinheiro. Eu vou ler aqui na Bíblia a passagem aqui que fala isso, em Lucas 12, versículo 19. Então direi à minha alma, o homem rico aqui falando, né?
Então direi à minha alma: tens em depósito, tens no celeiro, né? Muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então, crianças, o que ele está falando aqui? Que ele tem muita comida ainda, muito o que beber, então ele estava ali tranquilo por muitos anos ainda. Então ele estava tranquilo, ele queria ficar tranquilo ali de boa. Então ele estava muito feliz com isso, porque era isso que ele queria. O coração dele estava voltado para as riquezas, então ele queria ficar muito rico ali. E crianças, ele estava conseguindo isso. Mas aí, Deus pegou ele de jeito. E aí, Deus falou com ele. Falou assim. Ele estava ali, dormindo, ali na sua fazenda. Então Deus falou ali com ele, falou assim, que eu vou ler aqui também na Bíblia, que é no capítulo 12 de Lucas, versículo 20, aqui na sequência. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que esses versículos estão querendo nos dizer? Deus aqui foi ter um encontro ali com aquele homem rico, e Deus falou assim: louco, chamou ele de louco. Lembra que eu falei que insensato significa meio doidinho? Deus chamou ele de louco. Por quê? Porque ele estava ali entesourando, colocando essas coisas no celeiro para ele mesmo, para ele ficar rico. E Deus falou assim: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer para eles? Crianças, ele não estava preocupado com as coisas de Deus. Ele estava preocupado só com as coisas aqui da terra, os bens materiais dele. Que ele queria ficar muito rico ali. E ele não se atentou para a alma dele, para o coração dele. Ele não se atentou para a sua salvação, para ter Deus ali junto com ele, para ter Deus como o único suficiente salvador ali dele. A única coisa suficiente para ele era riqueza, e ele queria mais. E é o que a gente tem que querer, só que com Deus, crianças. A gente tem que almejar, querer isso, só que para as coisas de Deus. A gente tem que querer, com essa vontade que esse homem tinha ali de ficar rico, a gente tem que querer para as coisas de Deus. Então, crianças, Deus pegou esse homem ali de jeito, chamou ele de louco ainda, porque Deus sabia que ele não tinha nada para oferecer ele quando ia pedir a alma dele. E aí, crianças, Deus fala aqui no versículo 21 assim, que ele continua: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então ele estava ali colocando as coisas celeiro para ele, e ele não estava atento para as coisas de Deus. E ele era rico aqui na terra, ele era rico pelos bens materiais que eles tinham, mas ele não era rico para com Deus. Falando das coisas espirituais, das coisas de Deus, ele não era rico. Ele não tinha muitas coisas, não. Então, crianças, eu queria deixar uma pergunta para vocês. O que importa para vocês? Se são os bens materiais ou as coisas de Deus? Para um pouco, olhe para o seu coração e vê o que você está fazendo da sua vida. Será que você tem se importado mais com as coisas de Deus? Assistir às aulas, fazer os desafios, decorar os versículos, falar para os seus amigos de Deus, convidar seus amigos para, já vai abrir igreja ali, aí a gente vai junto. Ou você quer só saber de brincar ali com seus amigos, você não quer chamar eles para a igreja? Onde será que está nosso coração? Será que nosso coração está para as coisas de Deus ou está para as coisas aqui na terra? Para as coisas materiais aqui, brincar, jogar bola, fazer um monte de coisa? Ou fazer as coisas de Deus? Onde que nosso coração está? O que será que está importando na nossa vida? O que importa para você? Então, eu queria deixar essas coisas para vocês pensarem. E crianças, nessa lição a gente vai ter um desafio muito legal, muito importante, que você vai fazer com você e seus pais. Então, pais, também prestam muita atenção, que um dos teens vai ensinar certinho o que é para fazer, que vai ser muito bom para a gente crescer em Deus, para a gente se alimentar da palavra de Deus, para a gente querer mais as coisas de Deus. Então é um desafio muito legal e muito importante. Não deixem de fazer o desafio e mandem pra gente, que a gente vai estar esperando. E então, crianças, nossa história termina com Deus aqui falando pro homem rico se importar com as coisas de Deus e não com as coisas aqui da terra.
tá bom? Então era isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês, contar essa historinha aqui que Jesus nos ensinou através da parábola do rico e insensato. Espero que vocês tenham aprendido muito, que vocês não esqueçam mais essa lição, pra gente se atentar mais para as coisas de Deus e não para as coisas desse mundo. Tá bom, crianças? Então vocês vão ficar agora com um dos teens, que eles vão falar o desafio pra gente, tá bom? Tchau e até a próxima semana. Vamos lá pro desafio? Olá, crianças, tudo bem? O desafio dessa semana será um pouco diferente. Será um desafio em que todos nós seremos desafiados, inclusive você, papai e mamãe que nos assistem. Então vamos lá descobrir qual é esse desafio. Então, crianças, o desafio dessa semana será que você e sua família se reúnam para meditar juntos a palavra de Deus. Juntos, viu, crianças? Então vocês irão nos mandar uma foto desse lindo momento de comunhão entre vocês. O personagem da nossa história é uma pessoa que só amava as riquezas do mundo. Mas não devemos fazer o mesmo. Devemos amar e valorizar a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Também devemos amar e valorizar a nossa família, igreja e amigos.